Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no texto de Ruth, capítulo 1, verso 1 a 22. Ruth, capítulo 1. Ruth fica logo depois de Juízes. Enquanto vocês procuram aí, deixa eu botar um pouquinho de água aqui. Ruth capítulo 1, versículo 1 diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara,
porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém, o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. O tema que eu quero tratar com vocês é o seguinte: calma. A história não chegou ao fim. Calma, a história ainda não chegou ao fim. Meus amados, este texto retrata o drama, a saga de uma família. Essa família era composta de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Eles moravam em Belém da Judéia, a mesma cidade que nasceu Davi e o nosso glorioso Redentor. Diz o texto que esse era o período dos juízes, e o período dos juízes foi o período mais sombrio da história de Israel. Aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia a Deus mais. E Israel viveu, portanto, nesse tempo, cerca de 330 anos, num zigue-zague espiritual, numa gangorra espiritual. Deus abençoava o povo se esquecia de Deus e ia atrás de outros deuses. Deus disciplinava o seu povo enviando um povo opressor que saqueava, que espoliava. O povo então chorava, se arrependia, pedia perdão para Deus. Deus levantava um juiz libertador. Havia um tempo de sossego, de bonança. Quando tudo estava bem, o povo se voltava contra Deus de novo, e Deus disciplinava o povo de novo, e o povo chorava e pedia a Deus misericórdia. Deus levantava um juiz para libertar o povo, e quando estava tudo bem, o povo se esquecia de Deus de novo, e ficou nesse ciclo por 330 anos. Está escrito aqui que nos dizem que julgava os juízes, houve fome na terra. O texto não diz se essa fome é fruto de uma seca severa. Esse texto não diz se essa fome é resultado de um outro povo que vivia ao redor de Israel para saquear o povo de Deus, tomar as suas colheitas e deixar o povo à míngua. O texto não nos relata a causa da seca ou a causa da fome. Mas essa família, nessa crise, toma uma decisão. Qual a decisão? Vamos sair de Belém. Aqui não dá mais para nós. Não é prudente permanecer onde estamos na crise. Vamos fugir. Vamos emigrar. Vamos para outro lugar. E então diz o texto que eles saem de Belém e vão para Moabe. Moabe ficava e fica, a região que era Moabe no passado, em torno de 80 quilômetros. É uma viagem muito curta. Quando você está, por exemplo, nas planícies, nas montanhas de Moabe, ali na região hoje que nós chamamos de Jordânia, de Amã e do Monte Nebo, de lá você consegue avistar as luzes de Jerusalém, que fica do lado de Belém. Eu, quando li esse texto, pastor Ival, muitas vezes eu imaginava que era uma viagem muito longa, 80 quilômetros, mas diz o texto bíblico que eles fugiram então de Belém, a casa do pão, a palavra Belém significa casa do pão, à procura de pão. E o que encontraram em Moabe? Bom, Moabe, vocês sabem que era filho de Ló, e portanto de certa forma um pouco aparentado com o povo de Deus, mas os moabitas tinham outros deuses. Os moabitas foram hostis ao povo de Deus. Os moabitas sempre foram um grande problema para Israel.
E eles vão buscar abrigo exatamente entre os moabitas. E saindo de Belém à procura de pão, encontraram a doença. Saindo de Belém à procura de sobrevivência, encontraram a morte. Saindo de Belém à procura de uma solução para a vida deles, encontraram uma sepultura. E o texto diz que lá em Moabe morre o Elimeleque. Depois que Noemi está viúva, com os 2 filhos, Malom e Quilion, depois da morte do pai, os meninos se casam com moças moabitas, Orfa e Ruth. E esse interregno de saída de Belém à volta a Belém durou em torno de 10 anos. 10 anos. O fato é que as meninas se casaram, ou os meninos se casaram com moças moabitas e não tiveram filhos. E ambos morreram. Agora veja a situação da Noemi. Ela é estrangeira, ela está pobre, ela está viúva, ela está desamparada dos filhos, ela não tem a que se apegar. É bem verdade que o texto nos mostra de uma maneira muito bonita, que as noras usaram de misericórdia com ela, e ela costurou uma relação de muita amizade com as noras, exemplo para a nossa geração. Mas agora, precisamos parar e pensar aqui, 3 alertas. Quando falta liderança espiritual, o povo se desespera. Essa crise aqui tem muito a ver com a falta de liderança espiritual em Israel. Um tempo que cada um fazia o que achava melhor, porque não havia rei, não havia direção, não havia liderança espiritual. Segundo, quando a crise chega, fugir nem sempre é a melhor escolha. Nem sempre é a melhor escolha. Eles foram para Moabe buscar solução e encontraram doença e morte. Terceiro, quando a crise chega, a solução não é abandonar a casa do pão, a solução é procurar o Deus que tem pão com fartura para dar. Então aqui eu quero tirar algumas lições para nós. Primeiramente, vamos ver a saída de Belém, uma escolha perigosa dos versos 1 a 5. A primeira coisa que nós encontramos nesse texto é que essa família foi atingida pelo drama da fome, da pobreza. Verso 1: nos dias que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. De fato, não é fácil uma família lidar com a escassez, com a pobreza, com a fome. E essa família está lidando com isso. Possivelmente eles eram proprietários de terra, mas muito provavelmente ou veio uma seca severa, ou veio um inimigo que saqueou, que espolhou tudo que eles tinham. Em segundo lugar, essa família está enfrentando o drama da imigração forçada. Este homem, versículo 2, se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, seus filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Ou seja, não era uma terra acolhedora, no sentido de que tinham outros valores, outros deuses, outros costumes, outras práticas, e eles mesmo tendo Deus como Senhor da sua vida, eles se inserem numa cultura de outros deuses, sofrendo vários riscos com isso. Terceiro, uma família atingida pelo drama das perdas sucessivas. Diz o texto que morreu Elimeleque, depois casaram-se os filhos Malom e Quilion, e agora vem a morte de Malom, agora vem a morte de Quilion, e Noemi está sofrendo perdas, em cascata, em pencas, no sentido plural da palavra. Mas, amados irmãos, vamos entender algumas coisas importantes. O enfrentamento das crises é melhor do que a fuga delas, muitas vezes. A crise que você não deve fugir dela, você deve enfrentá-la, superá-la, vencê-la. Eu gosto muito quando o pastor Orivaldo de vez em quando alerta a igreja no que tange, a pessoa vê a situação do Brasil e diz, não tem jeito, não tem esperança, não tem saída, não tem solução, eu vou embora daqui. Tudo bem, há casos e casos. Mas às vezes a pessoa só quer fugir porque ela não tem perspectiva na crise, não tem esperança na crise.
Ela não tem confiança de que Deus pode reverter o quadro, ou que Deus possa fazer algo novo, ou que Deus possa trazer uma resposta que ela não consegue ver no momento. Segundo alerta: os planos humanos fora da vontade de Deus são planos, via de regra, frustrados. Não consta nesse texto que essa família orou a Deus, pediu direção a Deus para tomar essa decisão. Simplesmente a crise está aí, a carranca da crise está aí, e eles estão querendo fugir dessa crise de qualquer maneira, não importa para onde, a que preço. Terceiro, as decisões precipitadas nos prendem por mais tempo que gostaríamos. Eu fico impressionado com isso. Eu acho que quando eles saíram, eles pensaram, vão sair, a crise acaba, a fome acaba, vai chover, ou o inimigo vai ser vencido, Deus vai levantar um juiz, e a gente volta rapidinho. Sabe quanto tempo demorou isso? 10 anos. Isso me lembra da história da Rebeca. Lembra que a Rebeca disse para o Jacó, quando ele estava fugindo de casa: meu filho, você vai lá para a casa do meu irmão, e daqui a pouquinho eu mando chamar você. É só para sair essa crise aqui. Daqui a pouquinho a coisa calma e você volta de novo. Eu, aliás, vou mandar buscar você. Eu estou no controle. Sabe quanto tempo o Jacó ficou fora de casa? 20 anos. Sabe o que aconteceu quando ele voltou? A mãe dele já tinha morrido. Então preste atenção nisso. As decisões precipitadas podem prender você mais tempo que você gostaria de ficar. Cuidado para você não tomar decisões precipitadas na hora de uma crise. A crise pode ser um tempo de oportunidade na sua vida. A segunda lição que eu quero chamar a atenção dos irmãos desse texto é a volta para Belém num misto de dor e esperança, versos 16 a 18. E a primeira coisa que me traz à memória aqui é uma lembrança muito esperançosa no verso 6. Você pode ler o versículo 6 comigo? Vamos juntos? Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. É maravilhoso entender essa perspectiva da soberania de Deus na mentalidade de Noemi. Ela não disse: olha, a economia melhorou, mudou o ministro da economia, agora os rumos econômicos de Israel é outro, agora o mercado de trabalho está melhor. Não, ela entendeu que Deus se lembrou do seu povo, ou trazendo chuva, ou levantando um juiz para derrotar o opressor. De qualquer forma, o que traz esperança para ela é que Deus tinha sido favorável ao seu povo novamente. Fato que é recorrente no livro de Juízes. Segundo, uma despedida muito dolorosa, porque quando ela sai com as duas noras. E aqui eu queria trazer uma palavra para mim encantadora, num país que faz da relação de sogra e nora, ou sogra e genro, motivo de muitas piadas. Pastor Arival, há alguns anos eu fiquei em Guarapari, de férias, e de frente ao apartamento que eu estava, estacionou uma van, uma combizinha pequenininha, e ela vendia CDs. O tempo todo era piada de sogra. Ainda bem que eu não sou bom para guardar piada, eu sou muito ruim de memória para isso. Mas tinham muitas, e isso está no anedotário brasileiro. Até parece que se a sogra se der bem com a nora, e se a nora se der bem com a sogra, se o genro se der bem com a sogra e vice-versa, é uma coisa até estranha, tem que ter problema. Agora vejam vocês que a Noemi é pobre, é velha, é viúva, é estrangeira, e as noras têm por ela o maior apreço. E Noemi chama as noras de filhas, e declara que as noras tinham sido bondosas e misericordiosas com ela, e com os meninos que morreram.
Isso é uma lição para a nossa geração. É muito importante que se crie essa realidade de que filho, genro, nora, sogra, sogro, essa relação precisa ser uma relação de amizade, de respeito, de ternura e não de agressividade e hostilidade. Quando Noemi está saindo, ela vai se despedir das meninas. Olha, pode voltar para casa de vocês. Embarcar comigo é uma viagem nada segura. Eu não tenho nada para oferecer, nada. Sou pobre, sou viúva, sou estrangeira. Então eu não tenho nenhuma coisa para oferecer para vocês. Não dá para vocês irem comigo. Eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho casa, eu não tenho provisão, eu não tenho sustento, eu não tenho perspectiva. Então comigo vocês não devem ir. As meninas choraram, beijaram Noemi. Diz o texto que uma delas volta. Mas por que ela volta? Qual era a justificativa realista de Noemi? Vamos ver. Em primeiro lugar, olha comigo o versículo 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. O que ela está querendo dizer com isso? Você só pode entender isso na cultura judaica. O que constava na cultura judaica? Quando um rapaz que tinha outros irmãos casava com uma moça, e se esse rapaz, casado com essa moça, morria sem ter filhos, sem suscitar descendência, na lei do levirato, o irmão que vinha em seguida tinha que casar com a viúva. Era uma lei muito complicada. Você já pensou casar com a cunhada? É complicado, né, pastor João? Essa lei não é boa não, mas era a lei da época. E aí o menino que nascesse desse casamento era para o marido, para o irmão que morreu, para que aquele irmão que morreu não ficasse sem descendência na terra. Então quando dizer eu não tenho marido, eu quero dizer o seguinte: olha, não tem chance de eu ter filhos para casarem com vocês oportunamente. Segunda coisa, versículo 13, ela diz assim: ainda que eu tivesse esta noite marido, que eu engravidasse, tivesse filhos, esperá-los-ias até que viesse a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Ou seja, será que vocês, para cumprir a lei judaica do levirato, ainda que eu casasse hoje, ainda que eu tivesse filhos hoje, vocês esperariam até esses meninos crescerem para a idade, para casamento, para se casarem com eles? Ou seja, ela está dizendo: eu não vejo saída para mim, eu não vejo saída para vocês, então voltem, pode voltar. Mas mais do que isso, a Noemi, ela tem uma amargura muito sofrida no versículo 13. Você pode ler o 13 comigo, na parte B? Porque, lá, leia comigo aí. Porque, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. De quem que ela está amargurada agora? Contra quem que ela está amargurada agora? Contra Deus. E sabe, irmãos, a Noemi está entendendo que o marido morreu, o Malom morreu, o Quilion morreu, e ela bota a culpa na conta de Deus. Quanta gente que nas dificuldades da vida atribuem a Deus os dramas da sua vida também. E ela vai usar isso em outras expressões. Olha o versículo 20, o que ela vai dizer de Deus: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Então Deus é aquele que está dando um cálice amargo para ela beber. As causas do sofrimento dela, das dores dela, dos dramas dela, do luto dela, da pobreza dela, tem uma causa, e o causador de tudo é Deus. Olha o verso 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Quem fez ela voltar pobre? Na perspectiva dela, o Senhor. Mas ela partiu ditosa mesmo? É verdade o que ela está falando?
Por que ela saiu de Belém? Vou passear, vou tirar umas férias em Cancún, vou para Disney. É isso? Ela saiu por isso? Vou fazer um curso especial? Não, ela saiu num tempo de crise. Ela está superdimensionando o problema e atribuindo as causas do seu sofrimento ao próprio Deus. Então notem comigo que na parte B do versículo 21 ela diz assim: visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Não afligiu só no passado, não, está me afligindo, continua me afligindo. O Deus Todo-Poderoso é a causa dos meus problemas. Essa mulher está amargurada, ela está de mal com a vida, ela está ácida. Contra quem? Contra Deus. Então, eu gostaria que vocês pudessem pensar comigo, que no meio de toda essa amargura, de toda essa tempestade, surge um fato que traz luz, traz beleza, traz encanto para o coração dessa mulher, que é a postura da sua nora, a Ruth, uma declaração de amor muito especial. Então, veja você no versículo 14, a parte B. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, despediu-se de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. O relacionamento marcado pelo amor é mais importante do que coisas. Ela está dizendo: eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho futuro para oferecer, eu não tenho bens para oferecer, eu não tenho filhos para que vocês se casem, eu não tenho nada. Mas o amor supera tudo isso, porque o amor é marcado por aquilo que é absolutamente altruísta. O amor é mais importante do que coisas. Então, eu não estou indo com você, Noemi, porque você é rica, porque você tem propriedades, porque você tem herança, porque você me dará conforto, porque você me dará uma vida melhor do que a que eu vivo aqui em Moab. Eu estou indo com você porque eu amo você. A crise não apaga o amor, as muitas águas não podem afogar o amor, diz a Escritura. Segundo lugar, o relacionamento marcado pelo amor não desiste diante das dificuldades. Leia o verso 15 comigo, todos juntos. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Versículo 16, disse porém Ruth: não me instes para que te deixe, nem me obrigues a não seguir-te. Meus amados irmãos, esse ponto é tão importante. Quantas pessoas desistindo na hora da dificuldade? Quantas pessoas jogando a toalha na hora da dificuldade? Quantos relacionamentos acabando porque tem dificuldade? Ruth está nos dando um exemplo aqui, que o relacionamento marcado pelo amor não desiste diante das dificuldades. Terceiro, o relacionamento marcado pelo amor está disposto a fazer novas caminhadas. Irmãos, nós vivemos num mundo muito curioso. Eu estava lendo há pouco tempo de um filósofo no século 17, e uma pessoa muito reconhecida no seu tempo. Sabe qual foi a distância mais longa que ele viajou na vida? 60 quilômetros. Hoje nós vivemos num mundo que você sai de São Paulo, almoça lá em Miami e volta para dormir em casa. Hoje nós vivemos num mundo que você pega um avião em São Paulo, faz uma conexão nos Estados Unidos ou na Ásia e chega no Japão em 24 horas de voo. Hoje nós vivemos num mundo em que você roda para todo lado, de mobilidade. Mas para Ruth sair de Moab e chegar em Belém era a viagem da vida, sem retorno. É como Deus diz para Abraão: você vai para uma terra que eu te mostrarei, você não sabe onde é não, mas você vai, e eu vou te abençoar lá. Esse ponto é maravilhoso, porque essa moça está mostrando que ela está pronta a fazer novas jornadas na vida,
marcada pelo amor. Quarto lugar, o relacionamento marcado pelo amor está disposto a fazer novos compromissos. Versículo 16b diz assim, na parte B: porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso é aliança para a vida. O que eu acho mais interessante é que este é um texto que é muito cantado em cerimônia de casamento, não é verdade? E a mais, talvez, bela declaração da Bíblia sobre amor, talvez seja esse. Só que não é de um homem apaixonado pela sua noiva, não é de uma mulher romântica declarando amor ao seu amado, é a declaração de amor de uma nora estrangeira para uma sogra estrangeira, viúva, pobre, completamente desamparada. O relacionamento marcado pelo amor, meus amados irmãos, faz uma aliança que nunca pode ser quebrada. Olha o verso 17, leia o 17 comigo, por favor, vamos juntos. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. O que ela está dizendo é o seguinte: eu não estou fazendo aqui um acordo com você, uma aliança com você, apenas marcado por um sentimento. Eu estou fazendo uma aliança para a vida toda. Só a morte vai por fim essa aliança que eu estou fazendo com você. E finalmente, o relacionamento marcado pelo amor tem coragem de fazer juramentos solenes, soleníssimos, porque ela vai dizer no versículo 17, a parte B: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que me marca aqui é que Orfa voltou à sua família e aos seus deuses, está escrito. Mas Noemi faz um juramento, não em nome dos seus deuses, faz um juramento em nome do Senhor. A impressão que eu tenho é que Ruth já é uma menina convertida, que Ruth já é uma menina aliançada com o Deus de Israel, que Ruth já tem conhecimento deste Deus, que o convívio de 10 anos foi suficiente para que ela reconhecesse que não há Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o nosso Deus. Mas agora, finalmente, vamos aprender aqui a chegada em Belém, um tempo de recomeço. No versículo 19 diz que houve uma comoção na cidade. Leia o 19 comigo. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Uma comoção. Dona Noemi, 10 anos está fora da nossa cidade. Chegou. Cabelos brancos, a face sulcada por rugas de sofrimento. Sabe o que significa Noemi? A palavra Noemi significa feliz. A dona feliz chegou, a dona felicidade chegou. E quando ela chega e as pessoas a chamam de Noemi, ela protesta. Versículo 20. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Mara significa amargura. Sabe o que aconteceu? Ela trocou de nome. Diz: o meu nome não serve mais para mim. Eu não sou uma mulher feliz, sou uma mulher amarga. E sabe com quem que eu estou amarga? Com Deus. Sabe por quê? Porque a mão de Deus foi contra mim, a mão de Deus pesou sobre mim, o Todo-Poderoso me afligiu, o Todo-Poderoso está me afligindo, a minha vida perdeu o sabor, a minha vida perdeu a alegria, não tem mais prazer em mim, não tem mais brilho no meu rosto, não tem mais felicidade à minha frente, eu estou muito magoada, ferida e machucada pela vida. Na mágoa dela, ela chega a inverter as realidades dos fatos, porque no verso 21 ela diz: ditosa eu parti. Não, não partiu ditosa não, senhora. Porém o Senhor me fez voltar pobre. É verdade, pobre ela voltou mesmo. Mas ela sai da sua terra numa época em que tem fome na cidade.
Mas diz o texto, lá no finalzinho, que tem uma providência especial em tudo isso. Porque diz o texto que chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, da colheita da cevada. E exatamente no contexto dessa colheita da cevada que Noemi vai ter uma surpresa. Ruth vai encontrar-se com um fazendeiro solteirão da família dela, que vai ser o remidor dela, que vai casar com Ruth, que vai fazer provisão para a família, que vai trazer bênção para a família, que vai suscitar um descendente para a família, que vai ser aquele que vai ser o avô do Davi. Diz a Escritura que a Ruth vai dar à luz a um menino, e esse menino vai se chamar de Obed, e esse Obed vai ter um filho que vai chamar Jessé, e Jessé vai ter um filho que vai chamar Davi, e Davi vai ser o rei maior de Israel, que vai dar fluxo ao nascimento do Messias, o Filho de Deus. Então, eu quero fazer, para concluir, algumas aplicações aqui para nós nessa noite. Primeira aplicação: pare de reclamar das adversidades da vida e olhe para as coisas boas que estão acontecendo. Às vezes a gente só olha o problema, só enxerga o problema e fica amargurado. Tem gente reclamando da vida, murmurando. Agora deixa eu fazer uma perguntinha para você: você tem motivo de gratidão a Deus hoje, nessa noite? Quanto vale você estar com saúde hoje? De você ter saído da sua casa apesar da chuva e do trânsito de São Paulo para estar aqui. Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter pernas que andam, ter braços que trabalham, ter olhos que enxergam, ter ouvidos que ouvem? Quanto vale você ter som que brota da sua boca, claro, para as pessoas ouvirem? Quanto vale o fato de você ter pulmões para receber ar? Quanto vale você ter um coração que bombeia sangue para o seu corpo? Quanto vale você ter rins que filtram as impurezas do seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter uma igreja? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Então é hora de você parar de reclamar das adversidades e começar a olhar para as coisas boas que Deus tem dado a você. Você está vivo. É hora de você parar para perceber que do seu lado tem gente que ama você. Tem gente que cuida de você, tem gente que caminha com você, tem gente que abre mão de qualquer coisa para estar do seu lado, porque elas estão aliançadas com você, não apenas num tempo difícil ou num tempo de bonança, estão aliançadas com você para toda a vida, até a morte. Olhe para as coisas boas que estão acontecendo à sua volta, olhe para a sua casa, onde tem filhos, onde tem sua esposa, onde tem seu marido, onde tem amor, onde tem pão na mesa, onde tem aconchego, onde tem uma casa aberta e acolhedora para te receber depois de um dia de trabalho. Olhe para as coisas boas que Deus está lhe dando. Segunda aplicação: pare de olhar para Deus como aquele que está lutando contra você. Veja-o como aquele que trabalha por você. Às vezes a providência é carrancuda mesmo, mas como dizia o poeta William Cowper, por trás da providência carrancuda tem uma face sorridente. Porque o seu Deus é poderoso para transformar tragédias em triunfo. O seu Deus é poderoso para transformar vales áridos em mananciais. O seu Deus é poderoso para transformar as noites mais escuras em manhãs cheias de luz. O seu Deus é poderoso para, através de uma situação adversa, trazer uma grande bênção para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Então não veja Deus como aquele que está esmagando você com a sua mão poderosa. Veja Deus como aquele que está trabalhando por você. Diz a Bíblia: não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Terceira aplicação: pare de aceitar precocemente a decretação da derrota em sua vida. No versículo 8, Noemi disse: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe.
Sabe o que ela está dizendo? Volta para o passado. Sabe por quê? Porque eu não tenho esperança, eu não tenho futuro, eu estou decretando o fracasso da minha própria vida. Eu não dou certo na vida, eu não vou dar certo na vida, eu só tenho passado, eu não tenho futuro. Pare de apostar no fracasso, pare de investir no fracasso, pare de alimentar a desesperança, pare de dizer que nada vai dar certo na sua vida. Pare de achar que o futuro seu está nas suas próprias mãos. Confie em Deus, espere em Deus. Deus é poderoso para reverter essa situação, para mudar o placar do jogo, para virar a mesa da história na sua história. Quarta aplicação: pare de limitar o poder de Deus. Jamais perca a esperança de um milagre. Olha o versículo 12. Ela vai dizer: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Na cabeça da Noemi só tinha uma saída, na equação da vida dela só tinha um jeito de dar certo. Ela tinha que ter filhos, para que esses filhos crescessem e as meninas tivessem paciência e pachorra para esperar os meninos crescerem, para casar com elas. Ela não via outra saída. Mas você e eu não enxergamos no escuro. Você e eu não enxergamos na curva. Você e eu não enxergamos lá o fim da linha. Deus tem saída que você nunca pensou nelas. Você nunca imaginou que pudesse ter uma saída, uma solução. Deus abre porta ou não tem porta. Deus abriu o mar vermelho, fez um caminho para o povo passar a pé enxuto. Deus fez brotar água da rocha. Deus fez cair maná do céu. Deus fez chover codornizes. Deus faz chover milagres na sua vida. Deus é poderoso para abrir uma porta onde você nunca viu uma porta existindo. Quinta aplicação: pare de pensar que pelo fato de você estar passando por uma prova, o seu destino é sofrer. Olha o verso 20. Porém ela lhes disse: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Me tem dado significa me deu no passado, está me dando hoje e vai me dar ainda amanhã. Então, o fato de você estar passando por uma prova hoje não significa que o seu destino é sofrer. Às vezes a gente pensa assim. Tem mais. Às vezes a gente pensa que o nosso problema é o maior do mundo, né, pastor? Eu tive agora o encontro da nossa turma, 45 anos, nós entramos no seminário, e tivemos uma manhã de compartilhamento. Aqui foi terapêutico, curador, porque nós ouvimos os colegas bênçãos extraordinárias e vimos dores profundas, enfermidades graves, luto dramático. E às vezes quando você acha que você é o maior sofredor do mundo, que você está passando pela maior luta do mundo, que você e só você está enfrentando essa situação tão difícil, e você começa a ficar com dó de você mesmo. Coitadinho de mim, mas eu estou sofrido mesmo, meu Deus, eu estou tão sofrido, eu sou tão sofredor, minha vida está tão ruim, está tão difícil, na minha casa está tão complicado. E de repente você começa a perceber que tem gente vivendo problemas muito maiores, e está com um baita sorriso no rosto, está com o coração cheio de esperança, cheio de expectativa. O fato de você estar passando uma luta hoje, ou está passando uma luta contínua de 10 anos ou mais do que isso, não significa que o seu destino é sofrer. Deus é poderoso para mudar o rumo da história. Deus é poderoso para reverter esse diagnóstico. Deus é poderoso para trazer um fato novo, que vai trazer alegria para a sua alma, contentamento para o seu coração e testemunho para a história. Último lugar, sexta aplicação: pare de olhar para as tribulações da vida como maldição de Deus. Versículo 13, ela disse isso lá no finalzinho: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado
contra mim a sua mão. Mas se Deus descarregar a sua mão contra nós estamos fritos mesmo. Porque a mão de Deus é pesada. Só que ela está fazendo uma leitura errada. Eu sei que a gente passa por tribulação. Vocês não são diferentes. E não são exceção. Ontem nós ouvimos um belíssimo sermão do pastor Rafael Bidala, no nosso encontro. E ele estava falando da família de Arão e Joquebede. Eu acho que poucas famílias na terra tiveram o privilégio de ter filhos tão ilustres. Moisés, Arão, Miriam, um profeta, um sumo sacerdote e uma profetisa, o libertador, intercessor, legislador, o homem também que se apresentava diante de Deus, a Miriam, uma profetisa. Mas diz o texto bíblico lá que nessa família tão abençoada, um dia, o Arão e a Miriam falaram não a Moisés, não de Moisés, mas falaram contra Moisés. Tem hora que a crise chega na casa de gente de Deus, sabia? De gente de Deus. Se rebelaram. E a Bíblia diz que foi preciso acontecer um grande problema, uma espécie de tragédia na família, para a família consertar. A Miriam ficou leprosa. Quando a Miriam ficou leprosa, acabou falar mal, acabou as brigas, e aí o Moisés vai orar por ela, e aí o Arão vai pedir perdão, e aí vai reconciliar, vai acertar as coisas. Eu li uma frase há pouco dias que me marcou muito. Eu disse o seguinte: pequenos problemas dividem a família, grandes problemas unem a família. Não dá para ficar brigado um com o outro quando você está num problema de vida ou morte. Acaba as picuinhas, as querelas, os ciúmes bobos. Então, nesse momento, eu fico olhando para a situação da tribulação de Noemi, e ela está atribuindo isso como uma maldição de Deus na vida dela, e não é isso que Deus está trabalhando com ela. Deus vai construir na história dessa mulher uma das mais fantásticas histórias da Bíblia. Ela é amada pela sua nora, ela é respeitada pela sua nora, a sua nora vai encontrar por providência de Deus um homem chamado Boaz, que é da família, que é rico, que é remidor, e que vai suscitar aí um filho chamado Obed, que depois também vai ter outro filho que vai ser chamado de Jessé, que vai ter um filho chamado de Davi, que vai ser o maior rei de Israel, de onde vai proceder o Messias, o Salvador do mundo. Então calma, o fim da história não chegou ainda não. Descansa o coração, Deus está trabalhando. Ele é poderoso, infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Você e eu podemos dizer nesta noite assim: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Acalma o seu coração, acalma o seu coração. Deus está trabalhando por você e não contra você. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Feche os seus olhos por um momento. O Deus presente, o Deus que está aqui, é o Deus que te ama muito, apesar das lutas que você está vivendo. Às vezes são dramas mesmo,
você olha e não vê uma saída, mas Deus é poderoso para lembrar-se de Belém e trazer pão onde tinha fome. Deus é poderoso para levantar alguém para ser seu remidor, para trazer saída e resposta para você. Deus é poderoso para suscitar alguém na sua família, que vai ser alguém que vai ser conhecido na história da redenção. Acalme seu coração, porque embora você não possa perceber nenhuma saída, Deus abre porta onde não tem porta para abrir, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Nós te agradecemos, porque a tua palavra é consoladora, e nós te pedimos que nesta noite tu consoles a tua igreja, que tu nos dês aquela esperança bendita e aquela convicção de fé, de que apesar dos nossos erros e falhas, tu não abres mão da nossa vida, e apesar das nossas dores, tu estás sempre pronto a restaurar nossa alma, a trazer refrigério e bonança para o nosso coração, e a reverter as horas mais escuras da vida em manhãs radiosas de luz e esperança. Ah, Senhor, traz bálsamo do céu ao coração do teu povo nesta noite. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, queridos.